paz do Senhor pelos amados irmãos. Eu desejo meditar nessa oportunidade no Salmo de número 15. O Salmo de número 15 foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, ele num certo momento da sua vida, ele estava pensando a respeito do futuro, a respeito do céu, como seria a vida no céu, qual o procedimento de um cidadão dos céus. E ele fez essa seguinte pergunta, Salmo de número 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Essa pergunta do rei Davi é uma pergunta que todos nós fazemos. Como é o céu? Como vai ser o céu? Qual o padrão de qualidade exigido para o cidadão dos céus? Eu não sei se a resposta para o salmista veio imediatamente ou se demorou um pouco. O importante é que a resposta veio. E a partir do versículo 2, Deus está respondendo para ele e ele está registrando a resposta de Deus. Diz mesmo assim, é como se ele dissesse assim, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, aquele que habita no céu anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Ora, meus amados, na verdade, Deus está estabelecendo um padrão de comportamento para aqueles que vão morar no céu. Deus está dizendo aqui, olha, no céu é assim que deve ser. Como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 27, não entrará naquela cidade coisa alguma que contamine. Portanto, o céu é do Senhor e ele estabeleceu o padrão, a regra. E o Salmo de número 15 estabelece isso para nós. O que me preocupa é que quando eu começo a analisar esses procedimentos, chego à conclusão que são procedimentos difíceis de serem cumpridos. Não é fácil. É como se cumprirmos o que está aqui, com certeza estaremos no céu. Mas a gente chega à conclusão que, por mais que a gente se esforça, a gente não vai conseguir cumprir o que está estabelecido para sermos cidadãos dos céus, morarmos nos céus. E para complicar um pouco, quando eu abro a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, diz mesmo assim, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, diz mesmo assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, e vai aqui uma relação muito grande. E no final, no versículo 21, ele diz mesmo assim, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, esta relação aqui é exatamente a relação do dia a dia do ser humano. É a relação de erros que o ser humano pratica no seu dia a dia. Ora, está escrito que quem pratica estas coisas não herda o reino de Deus. Então, quem vai para o céu? Quem vai estar no céu? Para complicar um pouco mais, quando eu abro a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz mesmo assim a preciosa palavra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todas as pessoas são pecadoras, então ninguém vai morar nos céus. Mas pastor, quem sabe uma pessoa que pratica bondade, que dá esmolas, ora, quem sabe uma pessoa dessa possa morar no céu, pelos seus feitos, pela sua bondade. Meus amados, não existe jeitinho para chegar no céu, já está estabelecido. Os que praticam tais coisas não entram no reino de Deus. E o Salmo de número 15 estabelece o padrão dos moradores dos céus. Ora, a graça de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, ela é tão grande, ela é tão forte, que ela não aceita jeitinho. Não tem jeitinho, não tem como. Então, no versículo 23, ele
põe um diapasão. Todos são pecadores diante de Deus. Todas as pessoas. Mas pastor, e Cornélio, aquele homem da Bíblia que dava esmolas, que fazia oração? Ora, aquele homem também não estava salvo. Foi preciso Deus enviar um emissário, que foi o apóstolo Pedro, na sua casa, para falar do amor de Cristo para ele. E sim, por meio do amor de Cristo, recebendo Jesus, e diz a Bíblia que ele recebeu Jesus, então ele sim teve a salvação, mas não pelos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então, meus amados, não tem jeito. Todos são pecadores, até o religioso. O homem que pratica religiosidade também é um pecador. Agora, aquele homem mau, pastor? Aquele homem mau já é pecador mesmo, então não tem jeito. Todos estão na condição de pecadores diante de Deus. Mas acontece que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é extraordinária. A mesma Bíblia que diz que todos são pecadores, no versículo 24, ela diz mesmo assim, Romanos capítulo 3, versículo 24, olha que coisa bonita. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Opa, apareceu uma palavra diferente. Apareceu a palavra graça. Apareceu a palavra justificados gratuitamente, isto é, não tem preço, não tem como pagar. Sendo justificado, esta justificação significa que é retirada toda a sua culpa. Como é que é isso, pastor? Justificação é quando não existe registro de nada da sua vida. Ora, se nós formos pegar a ficha de Davi no céu, sendo ele justificado pela graça de Deus, na ficha de Davi não consta nenhuma, não consta que ele cometeu um crime, não consta que ele cometeu um adultério, nada disso. Cada um de nós, se nós pegarmos a nossa ficha, porque fomos justificados. E para sermos justificados, aconteceram 3 coisas importantes. Eu quero falar dessas 3 coisas. A primeira delas foi a manifestação da graça. A manifestação da graça. Mas essa manifestação da graça, não adianta nada que a graça se há manifestada se a graça não apareceu, não surgiu. Então, o versículo 24, ele é explicativo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ora, quando ela diz assim, pela redenção que há em Cristo Jesus, significa que o verbo da graça, a ação da graça está em Cristo Jesus quando se manifesta. Então, a graça, ela torna-se realidade em Cristo Jesus. Eu falei 3 coisas para que haja justificação. Primeiro, a manifestação da graça. Depois, vou continuar lendo aqui com vocês, versículo 25. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ora, no sangue de quem? De Cristo, estamos falando de Cristo. Então, a graça se manifesta por meio de Jesus Cristo, mas aí, em Jesus Cristo, tem algo extraordinário, que é o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Ele diz assim, ó, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Meus amados, essa justiça de Deus, ela cobra. Essa justiça de Deus, ou santidade de Deus, ela não tem jeitinho com ela. Então, nós encontramos aqui, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é interessante isso daqui. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados irmãos, a graça se manifestou em Jesus Cristo, mas em Deus ainda continua uma das suas faces, que é a justiça, que é a santidade. E ela não abre mão. Então foi preciso que a justiça de Deus fosse feita em Jesus Cristo, seu Filho. Então ele se tornou justiça em nosso lugar. A justiça foi feita nele em nosso lugar. Não, meus amados, em Jesus Cristo nós encontramos que a primeira coisa que nós encontramos para a justificação é a graça, por meio de Cristo, e depois o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então são 3 elementos. Agora nós vamos ver o terceiro elemento para que haja justificação. Diz mesmo assim, versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente,
para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus amados, quando a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo, e ele ali derramou seu sangue na cruz do Calvário, dando a sua vida por cada um de nós, ele pagou por nossas ofensas, ele pagou pelos nossos pecados. Então, existe agora o terceiro elemento para que sejamos justificados. O primeiro é a graça. O segundo é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E o terceiro elemento diz assim: daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Nós precisamos acreditar na salvação do Senhor Jesus Cristo para termos esperança e termos vida eterna. E esse acreditar significa ter fé. Ora, quando somos justificados, há necessidade de 3 acontecimentos: a graça, o sangue de Cristo e a nossa fé. Esta nossa fé é como se fosse um braço, recebendo de presente aquilo que Deus está nos dando, recebendo aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. As duas coisas já aconteceram. A graça já se manifestou, Jesus Cristo já derramou seu sangue na cruz do Calvário, e agora, o último momento é quando nós manifestamos a nossa fé, acreditando no sacrifício de Cristo. Esta manifestação de fé é minha, esta manifestação de fé é tua. Nós, quando estendemos os nossos braços de fé, nós estamos dizendo: Senhor, nós acreditamos no teu sacrifício, acreditamos no teu perdão, acreditamos na tua graça, acreditamos na tua palavra, acreditamos em ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso norte, tu és a nossa salvação. Por isso, meus amados, estas 3 coisas, elas anulam aquilo que eu tinha dito no versículo 23, Romanos 3:20, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aí nós fomos justificados. A acusação que tem contra Samuel Teixeira não existe mais, porque Jesus Cristo já pagou pelos meus erros na cruz do Calvário, como está escrito lá em 2 aos Coríntios, que a justiça foi feita em Cristo Jesus. Por isso, nós estamos agora aqui acreditando que o Senhor continua conosco, continua nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo, porque nós já fomos justificados. Nós somos pessoas agora que temos condição de termos o nome da família de Deus, cidadão dos céus, embaixador de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, não pelos nossos méritos, como já expliquei, mas os méritos é de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós agora podemos cantar com alegria que nós pertencemos à família de Deus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos esperança. Amados irmãos, o momento é difícil, mas o Senhor, com certeza, continua com as suas mãos estendidas sobre você, sobre a sua família, sobre cada um de nós. Precisamos acreditar nisto. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então amanhã já está chegando, cremos nisso e com certeza o Senhor vai conceder vitória para cada um de nós. Amém? Estarei agora fazendo uma oração para que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja. Deus Pai Celestial, sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu carinho. Sou grato a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. Sou grato a Ti, ó Pai, pela esperança que está em nosso coração, pela alegria do céu que habita em nós, mesmo que as circunstâncias não permitam que nós tenhamos alegria, mas nós não dependemos das circunstâncias. A nossa alegria está em Ti, Senhor. Tu és a nossa razão de viver, Tu és tudo para nós. Nesse momento estou Te pedindo, Senhor, em favor da Tua igreja em Jardim América, em favor do pastor Hélio, guarda ele, a sua família,
em favor, Senhor, da irmã Sueli. Tenha misericórdia, consola o coração da tua serva, Senhor. Oh, meu Deus, que esse mal não prospere, nem na sua vida e nem da sua família. Toma em tuas mãos santas, Senhor. Conforta aquela família, conforta todos nós também. Toma em tuas mãos santas, ó Pai bendito, o presidente da República, seus ministros, ó Pai, o governador do estado, o prefeito dessa cidade, Senhor. Conceda sabedoria a esses homens para continuarem tomando decisões sábias, acertadas, para o bem do povo. Deus maravilhoso, tenha misericórdia daqueles que estão na linha de frente, os enfermeiros, os médicos, Senhor. Ó Pai, os auxiliares, tenha misericórdia, os maqueiros, os motoristas, Senhor, de ambulância. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, porque eles estão na linha de frente no combate a essa doença terrível. Deus maravilhoso, conforta cada um dos teus filhos, Senhor, as tuas filhas, os teus filhos, aqueles que estão em seus lares, estão sozinhos, isolados. Traz conforto do céu para essas pessoas. Eu te peço encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus.